Olá, tudo bem com você? Eu sou um apaixonado pela Bíblia Sagrada, mas nem sempre foi assim. Quando adolescente, quando jovem, antes de me converter, eu apreciava muito literatura como ficção científica, histórias em quadrinhos de super-heróis. Então imagine quando eu me converti, o quão difícil foi migrar, foi mudar as minhas preferências em termos de literatura. Eu admito que não foi fácil gostar de ler a Bíblia, mas eu entendi claramente que a Bíblia Sagrada é a carta de amor de Deus. É nela que Deus se revela, é nela que Deus revela a sua vontade para a nossa vida. E eu entendi que Deus quer o nosso melhor, quer o nosso bem aqui e eterno, e que era importante para mim conhecer, estudar e colocar em prática as verdades que Deus revela em sua palavra. Eu entendi também, como disse Jesus, que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que, portanto, não tem como a gente realmente é, deixar de entender a importância que esse livro tem. E eu comecei então a orar a Deus, pedindo que Ele me desse prazer nessa leitura. E um milagre começou a acontecer. Aquilo que eu gostava tanto de ler começou a perder sentido, as revistas em quadrinhos, os livros de ficção científica, e aos poucos eu fui realmente me apaixonando pela Bíblia Sagrada. De tal forma que, com o tempo, com o passar do tempo, eu passei a estudá-la, já li algumas vezes a Bíblia Sagrada, aproveitando aí o projeto que é chamado de Ano Bíblico, e mais recentemente passei a ser um ardoroso defensor do projeto da Igreja Adventista Mundial chamado Reavivados por Sua Palavra, que consiste na leitura diária de um capítulo da Bíblia, o que realmente não é muito difícil, porque é apenas um capítulo, e a ideia é que a gente leia com atenção, um momento assim mais tranquilo do dia, pode ser de manhã cedo, pode ser à noite. Muitas pessoas optam por fazer isso mais cedinho no dia, começando já o dia iluminados pela palavra de Deus. E assim, eu passei a participar desse projeto, que já está aí no terceiro ano, e eu já participei em todos os anos, e resolvi então compartilhar nas redes sociais, por meio de pequenos textos e também de áudios, as minhas impressões dessas leituras diárias. E agora eu decidi, além disso, gravar também alguns vídeos, compartilhando de 7 em 7 capítulos, uma vez por semana, as minhas impressões, resumidamente, de cada capítulo lido. Eu tenho estudado por meio desta versão aqui, a Bíblia Andrews, que é uma Bíblia de estudos produzida pela Casa Publicadora Brasileira. Gosto muito dessa versão, a versão Almeida, e mais também porque ela tem comentários aqui muito bons. Eu geralmente leio o capítulo e depois leio os comentários para ampliar o conhecimento a respeito daquele capítulo, e tem sido uma experiência realmente muito gratificante. E espero que você goste desses pequenos vídeos que eu gravarei uma vez por semana, reunindo aí 7 em 7 capítulos da Bíblia Sagrada. Começando então com Gênesis capítulo 1, aqui nós vemos, eu costumo ilustrar assim, né, que é Deus preparando o quartinho do bebê para a chegada do ser humano. E nós vemos aqui cada dia da criação, o autor é Moisés, ele certamente pôde ver Deus criando cada coisa, e a gente vê aqui então em cada dia o cuidado e o poder de Deus em preparar esse ambiente, o quartinho do bebê, para a chegada do ser humano. Cada coisa da maneira correta, dá para ver muita ciência também aqui nas entrelinhas, porque é projeto inteligente atrás de projeto inteligente o tempo todo, nesse preparar do berço, do quartinho do bebê. Eu quero ler apenas aqui alguns versos, no fim já do capítulo 1, em que Deus diz assim, já no ápice da semana da criação, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Aqui nós vemos o plural, Deus dizendo, vamos fazer o homem à nossa imagem. Portanto, dá para se perceber já aqui, logo de início na Bíblia, a trindade divina participando da criação do ser humano. Aliás, logo no começo aqui também, né, no verso 1, é dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito está ali, o Pai está ali, e se você depois der uma conferida lá em João capítulo 1, verso 1 a 3, você percebe que o Verbo eterno, que é Jesus Cristo, estava presente, na verdade, sendo o agente criador. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, é dito lá por João. Aliás, o começo do Evangelho de João tem muita semelhança com o começo aqui de Gênesis, né, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá diz, no princípio era o Verbo e o Verbo criou céus e terra. Então, façamos porque aqui está o plural da triunidade divina. E é dito, então, que nesse dia o que Deus criou era muito bom. Ou seja, o ser humano, Adão e Eva,
sendo o ápice da criação, são considerados por Deus como sendo muito bons, uma obra-prima da criação. Gênesis capítulo 2, vemos então uma ampliação, um detalhamento da criação do ser humano. E aqui, logo nos primeiros versos do capítulo, de 1 a 3, nós vemos a primeira vez em que o Santo Sábado é mencionado na Bíblia Sagrada, como memorial da criação. É dito que Deus fez 3 coisas nesse dia. Ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia da criação. Santificar quer dizer colocar à parte, colocar a parte para uma finalidade específica e especial. Isso é santificar. E aqui Deus então santifica o sábado no sentido de que ele coloca o 7º dia da criação, a criação então é completada, ele coloca esse dia como um lembrete, um memorial, para que as pessoas nunca se esquecessem de que ele é o Criador e de que ele foi o autor de todas as coisas criadas aqui nessa semana especial. Ele abençoa o sábado. Quando Deus coloca uma bênção em alguma coisa, ninguém pode tirá-la. E ele descansa, não no sentido de estar cansado, porque ele é o Criador Todo-Poderoso, mas ele faz uma pausa. Shabat também significa isso, uma pausa. É como se ele estivesse agora pausando a sua criação para observá-la. E convida Adão e Eva também, obviamente, a participar desse descanso. E estranhamente, né, eles não estavam cansados, haviam recém sido criados, portanto é mais do que uma pausa para um descanso físico, é um descanso espiritual, um dia especial para estar em contato com o Criador. Como disse alguém, durante a semana nós andamos de mãos dadas com Jesus. No sábado nós nos colocamos aos pés dele para ouvi-lo com mais calma, com mais tempo, 24 horas especiais de comunhão com Deus. Aqui é dito também que, no detalhamento da criação do ser humano, né, que o Senhor, ele fez Eva a partir de uma costela de Adão. Eu quero mencionar aqui nos versos 7 e 8 o fato de que Deus formou o ser humano, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E é dito aqui no relato bíblico que o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, aqui neste capítulo também vemos, além do ensinamento a respeito do sábado, vemos também um ensinamento a respeito do que é um ser humano. Isso é útil para quando formos estudar o assunto da morte, porque a morte é o oposto da vida, não é? E a vida, ela é composta, aqui é ensinado por Moisés, por 2 elementos, né? O ser humano é composto por 2 elementos básicos: pó da terra, os elementos químicos que compõem o nosso corpo, carbono, enxofre, hidrogênio, oxigênio, e fôlego de vida, que é aquele princípio vital, digamos assim, é o sopro que Deus dá, que faz com que aqueles elementos ainda inanimados se tornem vivos. E assim é dito que o homem se torna uma alma vivente, não que ele recebe uma entidade espiritual ou coisa parecida. Portanto, você e eu somos uma alma. E a Bíblia trata esse termo de começo, nefesh, no hebraico, do começo ao fim dessa forma, como sendo, na sua acepção principal, ser vivo, ser vivente ou pessoa. Simples assim. Quando estudarmos então o assunto da morte, nós vamos entender que é o oposto disso. Pó volta ao pó, fôlego volta a Deus e alma não mais existe até a ressurreição, evidentemente. Nós vemos também aqui nesse capítulo que Deus, ele estabelece o casamento heteromonogâmico. Quando ele cria Eva, tirada a partir de uma costela de Adão, portanto tirada de uma matéria mais elaborada, que já era um corpo, né, vivo, o do homem, e ele faz então uma primeira clonagem modificada, ultra avançada na história. Ele cria Eva para Adão, ele a identifica como sendo uma igual a ele, porém diferente, e assim ambos se complementam. E é dito o relato que, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E essa então é a sequência abençoada para a vida de um casal. Deixar pai e mãe, ou seja, ter maturidade suficiente para assumir um casamento. Unir-se à sua mulher, isso é o casamento abençoado por Deus. E depois, tornar-se uma só carne, ou seja, a intimidade sexual. Inverter essa ordem é trazer problemas e sofrimentos. No capítulo 3, infelizmente, nós vemos a queda do ser humano. Não sabemos quanto tempo transcorreu da criação até esse momento, mas o fato é que Deus os havia advertido para não comerem da árvore, que era um teste, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente Deus os havia advertido também de que havia um ser que se rebelara no céu, Lúcifer, e que, portanto, tentaria também derrubá-los, levá-los à rebelião. Mas o que Eva não podia imaginar é que Lúcifer usaria como um médium, como um instrumento, uma serpente. Um animal que então era belo, um animal que podia ser considerado insuspeito e que estava ali naquela árvore falando com ela. Pegou de surpresa, porque animais não falam. E ela então deu ouvidos à serpente, que contradisse diretamente
as palavras de Deus. Deus disse que se eles comessem daquela árvore, ou seja, se eles pecassem, se eles rompessem o relacionamento com Ele, com o Criador, eles morreriam. Porque o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. E a serpente disse, não, vocês podem comer, e vocês, aliás, se comerem desse fruto que Deus está escondendo de vocês, vocês serão mais sábios, vocês não morrerão e serão como Deus. Na verdade, essa era a vontade de Lúcifer, né? Ser como Deus, nós veremos isso mais adiante. Ele queria ocupar o lugar do Criador, usurpar o trono de Deus. E ele coloca em Eva esse mesmo vírus, inocula nela esse vírus, fazendo com que ela desejasse também algo que não precisava, porque eles tinham tudo já, eram filhos do Criador do universo, eram felizes. E tudo que eles ganharam com essa queda, com essa transgressão, porque depois Eva leva a Adão também a queda, a transgressão, foi a tristeza, a morte, a dor e o sofrimento. Obviamente que Deus não os deixou desamparados, Deus faz aqui nesse capítulo uma promessa messiânica de que o Messias viria no futuro e resolveria esse problema, pagando o preço pelo resgate da humanidade caída. É um capítulo triste, mas também um capítulo que fala de esperança. Aqui novamente vemos uma indicação da Trindade, quando é dito que por Deus que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, de novo, vemos aqui o plural indicativo da Trindade. No capítulo 4, vemos aqui, mais uma vez, uma história muito triste. Os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Vemos aqui Caim oferecendo o sacrifício exatamente como Deus havia prescrito, ou seja, com um cordeiro, derramamento de sangue, porque isso já representava, antes ainda do santuário, né, do estabelecimento do santuário, já representava o Messias que viria derramar o sangue pelos pecadores. Só que Caim não deu importância para isso. Caim queria oferecer o que ele queria. Ele traz frutos, traz o resultado do seu trabalho, mais ou menos uma representação de salvação pelas obras. Deus tem que aceitar o que eu tenho, o que eu faço, o que eu quero. Mas não, a adoração e tudo que envolve a palavra de Deus tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E Abel fez o que Deus havia prescrito e assim ele estava demonstrando fé no Messias, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Caim estava representando, na verdade aqui, rebelião, teimosia e desconsideração para com a vontade de Deus. Finalmente, nós conhecemos a história, Caim assassina seu irmão, Caim ele foge, passa a perambular pela terra, um de seus filhos inaugura, Lameque, inaugura a poligamia sobre a terra, numa sequência então de pecados, de desvio da vontade de Deus. Caim, ao perambular por muitos anos, depois encontra ali uma esposa, certamente uma das descendentes de Sete, ou dos filhos de Abraão, dos filhos de Adão mesmo, né? Porque por muito tempo eles tiveram filhos e filhas, como diz o relato, e então nós vemos agora o surgimento de duas nações, dois povos, né? Os descendentes de Sete, fiéis a Deus, e os descendentes de Caim, rebeldes e pecadores. No capítulo 5 nós vemos então aqui uma série de genealogias, né? Uma genealogia, nós vemos aqui mencionados os descendentes de Adão e Eva, vemos o cuidado de Deus em registrar esses nomes, não é? Deus conhece cada pessoa pelo seu nome, isso é uma promessa muito bonita. E o que se destaca aqui no capítulo 5, certamente, é o personagem Enoque. É dito aqui que Enoque andou com Deus 300 anos, e então Deus o tomou para si, ou seja, ele foi levado para o céu sem ver a morte. Esse relato se destaca porque todos os demais é dito que viveram, tiveram filhos e morreram. Enoque não morreu. Enoque, ele representa também aquelas pessoas que não passarão pela morte quando Cristo voltar e serão levadas para o céu sem ver a morte. Enoque é um símbolo do que devemos ser nós também, uma pessoa que cria nas promessas de Deus, que cria na volta de Jesus, inclusive, porque é dito no outro texto que ele já pregava a respeito da vinda de Deus com seus anjos. Enfim, era alguém que andou tão perto de Deus que finalmente foi levado para o céu. Que nós possamos também andar pertinho de Deus e, como Enoque, um dia ser levados também para o céu para viver com o nosso amigo, nosso Salvador, Jesus Cristo. Capítulo 6 mostra a corrupção do gênero humano. A humanidade continua, né, em sua decadência espiritual e moral. Aqui nós vemos o anúncio do dilúvio. Deus, então, ele procura fazer uma espécie de restart. Ele vai oferecer à humanidade um reinício, né, e assim destruir a maldade que se tornou terrível. Eles eram muito longevos, viviam séculos. Imagina pessoas que viviam séculos praticando o mal continuamente, como diz o relato. Realmente o mundo se tornou terrível. Apenas uma família deu ouvidos às ordens de Deus, às advertências de Deus, Noé e sua família, portanto, e manifestando realmente na prática a fé que ele tinha na palavra de Deus, ele obedeceu, construiu uma arca, uma grande embarcação em terra seca. Isso realmente é fé.
E ele acreditou em tudo que Deus havia falado. Construiu a arca, levou muito tempo, certamente, foi ajudado por seus filhos, e assim ele colocou ali um instrumento de graça, porque a arca permaneceu com a porta aberta durante um bom tempo, até que o dilúvio chegasse. Qualquer pessoa que aceitasse esse oferecimento de salvação poderia entrar na arca e ser salva. Infelizmente, as pessoas daquele tempo debocharam de Noé, escarneceram de suas pregações e acabaram perecendo com o dilúvio. Lá no futuro, Jesus vai dizer que, assim como foi nos tempos, como será nos tempos de sua vinda, foi também no tempo de Noé. Ou seja, pessoas escarneciam de uma mensagem quase inacreditável, mas que veio de Deus, portanto é crível. Pessoas escarneciam, no futuro pessoas também escarnecerão, estarão escarnecendo daqueles que pregam a volta de Jesus. No capítulo 7, finalmente, aqui na nossa sequência, Noé e sua família entram na arca. Entra na arca tu e toda a tua casa, disse Deus, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos um par, um macho e uma fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea. Enfim, aqui então nós vemos Deus preservando a vida, as espécies que ele havia criado, de animais também. E vemos também já uma indicação de que havia espécies consideradas limpas e algumas imundas para o consumo humano, que vai ser autorizado depois, uma vez que os alimentos de origem vegetal, que foram prescritos por Deus lá em Gênesis capítulo 1, eles vão ser escassos depois do dilúvio. Então Deus faz uma adaptação dietética para que o ser humano possa sobreviver. Enfim, então esse capítulo narra a destruição da terra pelo dilúvio. As evidências geológicas, históricas estão por aí, por todo canto, para atestar que isso aconteceu, e nos faz pensar também que devemos tomar cuidado para obedecer à voz de Deus, ser fiéis àquilo que Deus manda e nos preparar para um evento futuro que tem relação com o dilúvio também, a volta de Jesus. Que Deus te abençoe ao você ler a carta de amor dele, a Bíblia Sagrada, e que Deus nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a colocar em prática em nossa vida os princípios que ela ensina, as recomendações que ela apresenta. E assim, com certeza, seremos cristãos melhores, cristãos preparados para o reino de Deus. Um grande abraço e que Deus o abençoe.